E aí, novatinhos, sejam bem-vindos a mais uma programação aqui online. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos continuar falando sobre a vida de Josué, esse poderoso guerreiro, sucessor de Moisés. Eu espero que Deus toque o seu coração, eu espero que Deus te ensine lições valiosas através da vida desse grande personagem. E agora nós vamos de música. Quero convidar você a cantar com toda alegria, com toda energia, a esse nosso grande e poderoso Deus! Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar esta canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar o Senhor. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. Eu vou viver pro teu louvor. Oh, 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 oh. E é hora de brincadeira! E a brincadeira de hoje se chama Passando Bambolê. E pra gente brincar, convidamos 5 meninos e 5 meninas. Como vai funcionar? Eles estarão posicionados lado a lado com as mãos entrelaçadas. E ao meu comando, de forma simultânea, os bambolês irão passar entre os participantes, da extremidade até o centro. Quem conseguir trazer o bambolê primeiro até o centro e estourar o balão que estará nas minhas mãos, tem direito a responder a pergunta. Respondeu a pergunta corretamente, marca ponto para a equipe. E quem conseguir fazer 3 pontos primeiro, será a equipe vencedora. E quem vencer leva esses deliciosos brindes. Entenderam? Já podemos começar? Balão na mão. Ao meu comando. Valendo! Eu quero ver quem vai conseguir trazer o bambolê até o centro sem largar as mãos, hein? Não pode largar as mãos de jeito nenhum.
Quem chegar primeiro com o bambolê, estoura o balão. Vamos lá. Quem será? Será que é os meninos? Será que é as meninas? Vamos lá, vamos lá. Pergunta para as meninas. Quantas vezes o povo rodeou as muralhas de Jericó? 13. 13 vezes? Correto! Ponto para as meninas. Agora dá a volta, vai para a ponta e leva o bambolê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ao meu comando, hein? Esperem aí, ok? De mão dadas, traz o balão. Segunda rodada. Valendo! Vamos lá, hein? Passando o bambolê sem largar as mãos. E aí, você de casa, tá torcendo por quem? Pelas meninas? Pelos meninos? Eu quero ver quem vai ganhar essa competição. Vamos lá. Não pode soltar as mãos, hein? Traz aqui, traz aqui. Isso! Pronto! Pergunta para os meninos. Versículo de segunda-feira. Calma, você tem parceiros aí, é sua equipe. Vamos lá. Quem lembra, responde. Vem responder, pode responder. Vem. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a palavra final é do Senhor. Provérbios 21, 31. Correto! Dá a volta, vai pra ponta, leva o bambolê. Vamos lá, próxima rodada. Mais um balão. Vamos lá. Valendo! Quem será? Eu quero ver quem vai chegar aqui primeiro para estourar o balão, hein? Quem vai chegar aqui primeiro para estourar o balão? Lembrando que tá um ponto para cada lado. Opa! As meninas já saem na frente, mas vamos ver a pergunta. De acordo com Provérbios, quem se isola busca o quê? Vamos lá. Se sabe, vem aqui responder. Hã? Egoísmo. Opa, vamos lá, falta alguma coisa. Interesses egoístas. Aê! Pronto, leva, vai pra frente, leva o bambolê, vai lá pra ponta. Isso, leva o bambolê. Balão na mão, vamos lá para mais uma rodada. As meninas estão na frente com 2 pontos a 1 dos meninos. Valendo! Vamos lá, hein? Ou as meninas vão vencer, ou os meninos vão empatar. Eu quero ver quem vai chegar aqui primeiro. Aqui está o balão. Quem conseguir chegar com o bambolê no centro, vai estourar o balão. Vamos lá. Falta pouco. Quem será? Opa! Até agora os meninos conseguiram segurar pra cá, mas vamos ver a pergunta. O que acontece com o que se alegra com a desgraça? O que acontece com eles? Vamos lá, vocês são 5, é uma equipe. Lembrando, se vocês não souberem e elas souberem a resposta, elas marcam ponto e vocês perdem a brincadeira. Vamos lá, lembra aí. Cairá na desgraça. Não é exatamente essa a resposta. Pera aí, produção, considera? Não. Tem que ser a resposta que está lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Cai na miséria. Não. Meninas, vocês sabem? Não. Não é isso. Vamos para a próxima rodada. Vamos lá. Mais uma pergunta. Calma aí. Segura o balão. Segura o bambolê. Apenas ao meu comando. Valendo! Vamos lá, hein? Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninos. Quero ver quem vai chegar aqui primeiro. Lembrando que as meninas estão na frente com 2 pontos e 1 dos meninos. Pergunta. Instrumento musical tocado para derrubar as muralhas de Jericó. Vem responder. Trombeta. Correto, certa resposta. E agora? A competição está empatada. 2 pontos para cada lado. Quem será que vai sair melhor? As meninas? Os meninos? Vamos para a última rodada. Balão na mão. Prepara o bambolê. Ao meu comando. Valendo! Quem será que vai vencer? Quem será que vai chegar primeiro aqui?
Lembrando que quem chegar no centro primeiro, estoura o balão. Vamos lá, meninas, vamos lá, meninas. Os meninos estão quase lá. Os meninos estão quase lá. Falta pouco, falta pouco. Os meninos estouraram o balão. Mas vamos para a pergunta. O que significa cobrir uma ofensa? Perdoar. Certa resposta! E dessa vez quem venceu foram os meninos! Parabéns! Leva os seus prêmios e essa foi mais uma Passando Bambolê! Até a próxima! Tu és meu Deus, é por isso que eu canto, eu louco, não vou parar. Ao mundo vou mostrar que és digno, que és santo, incomparável, tu és pra sempre. Tudo é teu, vem sobre todos, maravilhoso. A ti Senhor, todo dia e noite, onde quer que eu vá, pra sempre vou te louvar. Amor sem fim é o teu por mim. A natureza te louvar, incomparável, tu és pra sempre. Tudo é teu, vem sobre todos, maravilhoso. A ti eu vou adorar, Senhor, todo dia e noite, onde quer que eu vá, pra sempre vou te louvar. Eu vou adorar, Senhor, todo dia e noite, onde quer que eu vá, pra sempre vou te louvar. Eu vou cantar, te dar o meu amor, foi tudo que tens feito, te dou o meu louvor. Eu vou cantar, te dar o meu amor, por tudo que tens feito, te dou o meu louvor. Eu vou adorar, Senhor, todo dia e noite, onde quer que eu vá, pra sempre vou te louvar. A ti eu vou adorar, Senhor, todo dia e noite, onde quer que eu vá, pra sempre vou te louvar. A Bíblia nos conta histórias fantásticas. Preste bastante atenção na história que nós vamos contar para você hoje. Semana passada, aprendemos sobre um guerreiro valente chamado Josué. Ele havia enviado seus espias para analisar a cidade de Jericó. E eles voltaram com a seguinte notícia:
Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos lá estão apavorados por nossa causa. Então, pela manhã, todo o povo de Israel partiu de Sitim e acamparam às margens do rio Jordão. E Josué deu essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Após 3 dias, Josué disse aos sacerdotes que levassem a arca da aliança e parassem às margens do Jordão, conforme o Senhor havia ordenado. E lá Deus fez uma grande maravilha entre o povo. Quando os sacerdotes tocaram os pés na água, Deus fez com que as águas de um lado do rio Jordão ficassem como uma parede e o restante da água secou. Então os israelitas cruzaram o rio Jordão, pisando em terra seca. Após atravessarem o rio Jordão, eles viram uma cidade chamada Jericó, que era cercada por grandes muros. Então, um anjo do Senhor apareceu a Josué e lhe deu instruções minuciosas de como deveriam ir para a batalha contra Jericó. Josué e todo o povo obedeceram e fizeram conforme o Senhor tinha planejado. Então, rodearam a cidade no primeiro dia. No segundo dia, até o 6º dia. O povo de Jericó devia estar pensando: mas que marmota é essa desses israelitas rodeando a cidade? E no 7º dia eles levantaram cedo e marcharam da mesma maneira, só que dessa vez eles deram 7 voltas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, os muros de Jericó cairá e o Senhor nos entregará a cidade. E todos gritaram. E o muro da cidade caiu. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa de Raabe e tirem ela de lá com todos os seus parentes. E assim, Raabe e sua família foram poupados da destruição daquela cidade, por terem escondido os espias que Josué havia enviado. Josué havia dado ordens específicas para o povo. Ele disse: tudo deverá ser destruído. Ninguém deverá se apossar de coisas consagradas, para que não sejam destruídos. E todo ouro, prata, utensílios de bronze e ferro pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Mas um homem chamado Acã, da tribo de Judá, ele entrou, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. E roubou alguns itens, desobedecendo a ordem de Deus. Ele só esqueceu que Deus estava vendo tudo. Depois disso, Josué enviou espiões à cidade de Ai. E eles viram lá aquela cidade que parecia tranquila, que eles iriam destruí-la com muita facilidade. Porém, os homens de Ai botaram os israelitas para correr e ainda mataram 36 homens de Israel. Nossa! Josué ficou arrasado. Mas ele entendeu que sempre precisamos depender de Deus para as nossas batalhas e nunca confiar nas nossas próprias forças. Então Josué prostrou-se com seu rosto em terra e consultou o Senhor. E o Senhor respondeu dizendo: tem pecado em Israel. Um homem do meio de vocês pegou coisas consagradas. Enquanto vocês não destruírem o pecado, eu não estarei mais com vocês. Então o Senhor ordenou que santificasse o povo. E pela manhã, todo o povo se apresentou. Eles escolheram primeiro a tribo, depois o clã e depois a família.
Até chegar em um homem chamado Acã, que confessou que havia pecado contra Deus e contra Israel. Ele disse: quando vi os despojos, uma bela capa feita da Babilônia, a prata e o ouro, eu os roubei. Eles estão escondidos lá na minha tenda. Assim Acã e toda a sua família foram mortos por terem pecado e trazido desgraça para o povo de Israel. Após esse acontecimento, o povo de Israel atacou mais uma vez a cidade de Ai. Só que dessa vez foi diferente. O Senhor deu a vitória a eles, pois eles haviam confiado na estratégia de ataque de Senhor e não de suas forças. Assim, todos os feitos que o Senhor realizou através do povo de Israel foram conhecidos por reis de todas as regiões, e a fama de Josué se espalhou. Josué foi um grande guerreiro. Depois de ter conquistado Jericó e Ai, ele e o povo conquistaram outras cidades da terra de Canaã com a ajuda do Senhor. Adolescentes, seja como Josué. Ele confiava em Deus de todo o coração e nas suas próprias forças. Lembre-se, o pecado ele não afeta só você, mas todos que estão ao seu redor. Então nós devemos nos arrepender e confessar nossos pecados, assim como o povo de Israel fez. Lembre-se disso. E esta foi mais uma narrativa bíblica. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de
Fala, Novatins! Hoje nós vamos continuar falando sobre a vida de Josué, aquele que Deus escolheu logo após a morte de Moisés para ser o seu sucessor, aquele que ia conduzir o povo até a terra prometida. Deus escolhe esse grande homem de Deus e pede para ele ser forte e corajoso, pois a sua missão não seria nada fácil. Mas Deus prometeu algo para Josué, que Deus estaria sempre com ele. Deus prometeu para Josué a sua presença. E se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo aquilo que você precisa para vencer toda e qualquer dificuldade. Deus fala para Josué, para ele guardar toda a sua palavra. Ele precisaria ouvir a voz de Deus se ele quisesse ser bem-sucedido na sua missão. Como ele enfrentaria muitos inimigos, como ele iria enfrentar muitos desafios, ele precisava se antenar, ele precisava ficar esperto com aquilo que Deus estava dizendo. Como foi falado, Josué ele envia 2 espiões para analisar Jericó. Ele queria saber como essa cidade era. E logo depois que eles atravessassem o Rio Jordão, eles já iam se deparar com Jericó. E Josué, então, ele via esses 2 espias para dar uma olhada. Era uma prática muito comum dos povos daquela época, enviar espiões para saber tamanho de exército, armas, suas muralhas, as muralhas que cercavam a cidade. Então, Josué envia esses 2 espias e, de acordo com a Bíblia, eles ficam escondidos na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela protege esses espias do soldado de Jericó e, depois de um acordo onde ela não entregaria esses 2 espias ao rei de Jericó, e os espiões prometem que quando invadisse essa terra, Jericó, eles não matariam Raabe e todo mundo que estivesse em sua casa. Isso nós aprendemos na semana passada. Ela teria que simplesmente deixar uma corda vermelha amarrada na sua janela para que os espiões soubessem que aquela casa era a casa de Raabe. Então, os espiões atravessam o Jordão, depois de espiar Jericó, depois de dar uma verificada em Jericó, eles atravessam e voltam até Josué e dizem: Josué, nós devemos ir até Jericó, pois o Senhor entregou essa cidade em nossas mãos. Os habitantes dessa cidade estão desesperados. Então, no dia seguinte, eles saem de Sitim e chegam até as margens do Rio Jordão. Então, ele ordena ao povo que quando visse a Arca da Aliança e os sacerdotes carregando aquela arca, eles deveriam sair da sua posição, eles deveriam se manter numa distância de 900 metros da arca. Não é qualquer pessoa que podia se aproximar da Arca da Aliança, porque era o objeto mais sagrado de Israel, era o objeto que continha a presença de Deus. Somente os sacerdotes levitas é que podiam se aproximar e tocar na arca. Assim, então, que os sacerdotes carregassem a arca, eles deveriam seguir os sacerdotes juntamente com a arca. A Bíblia diz que os sacerdotes, então, vão em direção ao Rio Jordão. Quando eles tocam no rio, de acordo com a Bíblia, acontece uma espécie de milagre ali. Deus ele faz uma represa numa cidade anterior. A água, então, para de correr e eles conseguem atravessar em terra seca ali. E se você é curioso, gostaria de ler essa passagem, se encontra lá em Josué, capítulo 3, versículo 16, onde diz bem assim: a correnteza que descia parou e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Eratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. E de acordo com a Bíblia, eles atravessaram o rio. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo atravessava. Quando o povo atravessou, os sacerdotes saíram do meio do rio e, de acordo com a Bíblia, a água voltou a jorrar ali novamente. Deus ele represou a água simplesmente para o povo dele passar. E eles chegam então de frente a Jericó. A Bíblia diz que Jericó estava completamente fechada, ninguém saía e nem entrava na cidade. As cidades, naquela época, elas tinham muros enormes, não é como as cidades de hoje em dia, que esses muros de aproximadamente 20, 30 centímetros de largura, não. Eram muralhas extremamente grandes, muralhas de 8, 9 metros de altura. A largura dessas muralhas era equivalente a uma medida de 6 metros, só para você ter uma ideia. Tanto é que Raabe tinha uma casa em cima da muralha, ou seja, a sua casa fazia
parte da muralha. E Jericó era uma cidade que simbolizava poder, força. Os seus habitantes tinham fama de ser invencível. As muralhas de Jericó tinham fama de ser intransponíveis. Mas Deus, ele dá instruções detalhadas. Deus, ele diz como eles deveriam vencer essa batalha. Como eles deveriam enfrentar essa cidade com muralhas praticamente intransponíveis. E Deus dá algumas instruções bem complicadas e estranhas para Josué. Olha só, ele pede para Josué colocar a arca na frente do povo, com 7 sacerdotes, e cada um deles com uma trombeta. E Deus fala para Josué dar uma volta ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º dia ele deveria dar 7 voltas, totalizando assim, 13 voltas ao redor da muralha. E quando eles dessem as 13 voltas, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas, gritar, e aí os muros da cidade iriam cair. Complicado essa ordenança, né? E é justamente sobre isso que nós queremos falar agora, hoje. A primeira lição que eu queria que você aprendesse com a vida de Josué é: obedeça, mesmo que você não entenda. Por que que Deus deu instruções tão complicadas para essa batalha? Porque Deus queria que o povo entendesse que não eram os soldados que dariam a vitória, e sim Ele. Deus queria que Israel entendesse que eles precisavam ter fé para confiar nos planos de Deus. Se você fosse um general e desse a estratégia para Josué, qual seria a sua estratégia? Talvez um elevado número de soldados, boas armas, talvez parceria com inimigos ao redor, mas não foi isso que Deus fez. A estratégia de Deus era derrubar essas muralhas, rodeando ela, tocando trombetas e gritando. Não havia lógica vencer uma guerra com essa estratégia, mas tinha um detalhe muito interessante. Era Deus que estava mandando. E quando Deus manda, você obedece e você é abençoado, por mais que isso não faça sentido. Como uma cidade fortificada, com muralhas intransponíveis, uma cidade conhecida como invencível, seria destruída com essa estratégia. A estratégia era de Deus. Então, era a estratégia certa, era a estratégia correta. Os planos de Deus, adolescentes, são sempre melhores do que os nossos. Os planos e o jeito de Deus são sempre melhores do que os nossos. Você precisa obedecer a Deus mesmo quando você não entende. Você precisa obedecer a Deus mesmo quando você tem medo. Você obedece a Deus mesmo quando as suas emoções estão dizendo o contrário. Por mais que você não queira, por mais que você não sinta vontade, por mais que você tenha receio, faça aquilo que Deus manda e tenha vitória. Faça aquilo que Deus manda e seja abençoado. Deus, ele não erra, ele não mente. Por isso nós não devemos ter medo de colocar em prática aquilo que ele nos pede. É impossível você obedecer a Deus e se arrepender por isso. É impossível você fazer aquilo que Deus manda e você quebrar a cara. Quando Deus pedir para você fazer algo, por mais que seja difícil, por mais que não tenha lógica, por mais que você não queira, obedeça e prepare-se para ver milagre na sua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Existe uma frase na Bíblia que se repete em 3 versículos diferentes. Se repete em Hebreus 10, 38, Romanos 1, 17 e Gálatas 3, 11. E a frase é: meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. A Bíblia não diz meu justo viverá por vista, meu justo viverá por sentimentos, o meu justo viverá pelas emoções. Não, a Bíblia diz que você tem que viver pela fé. E o que é viver pela fé? É fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. É confiar e entender que a vontade de Deus é bem melhor para mim do que a vontade que eu tenho para a minha vida. Fé significa dizer que você vai correr risco, significa dizer que você vai obedecer a Deus, mesmo quando isso vai contra a lógica, mesmo que isso não tenha entendimento da sua parte. A fé é fazer o que é certo, mesmo quando isso parece um absurdo. 2 Crônicas 2:20 diz bem assim: creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Você lembra da promessa que Deus fez para Josué?
Deus falou para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz bem assim, Josué, faça tudo aquilo que eu tenho te ordenado, Josué. Guarde as minhas palavras, Josué, e você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E qual foi o primeiro teste que Deus faz para Josué? Josué, rodeia a cidade, toca a trombeta e grita. Fazia sentido, mas se Josué quisesse ter sucesso, ele precisava fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E foi essa estratégia que Josué colocou em prática. E, pelo que nós lemos na Bíblia, a estratégia deu certo, porque era a estratégia de Deus. Agora, algumas lições práticas aqui para a sua vida. Faz sentido você perdoar uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que te abusou, uma pessoa que te tratou com injustiça? Faz sentido você perdoar uma pessoa que te tratou errado, que te fez mal? Não, não faz sentido. Mas quem está mandando você perdoar é Deus. Se é Deus que está mandando, faça, porque esse é o correto. Adolescente, faz sentido você guardar o sexo para o casamento quando está todo mundo fazendo sexo? O sexo hoje é uma coisa muito normal na nossa cultura, para pessoas menores de idade, pessoas que não são casadas. Faz sentido você guardar sexo para o casamento? Você que está cheio de hormônio, você que todos seus amigos estão experimentando sexo já, sem ter um compromisso. Faz sentido você guardar sexo para o casamento? Parece que não faz sentido, parece que não faz nenhum sentido. Mas é Deus que está mandando, e quando você obedece aquilo que Deus manda, faz todo sentido, e no final vai ser abençoado. Faz sentido você obedecer a sua mãe, aquela sua mãe que parece que só te chama para fazer as coisas quando você está assistindo o melhor capítulo daquela série, o melhor filme, você está querendo relaxar, você ouve aquele grito estridente da sua mãe pedindo para você jogar o lixo ou fazer alguma tarefa. Faz sentido você obedecer a mãe numa sociedade, numa cultura que despreza pai e mãe? Não faz sentido. Mas quem manda você obedecer pai e mãe? É Deus. Então faz todo sentido você obedecer pai e mãe. Faz sentido você falar a verdade e ser penalizado, você falar a verdade e sofrer as consequências? É muito mais fácil você mentir. É muito mais fácil você colar. É muito mais fácil você cometer um erro do que você falar a verdade. Mas se é Deus que está mandando você falar a verdade, então fale a verdade, porque faz todo o sentido para a sua vida. Você que é filho de pais separados, faz sentido você ficar na casa da sua mãe, aquela sua mãe que tem poucos recursos, aquela mãe pobre, mas é uma mãe que se importa com o seu caráter, uma mãe que te traz para a igreja, uma mãe que te disciplina, uma mãe que quer levar você para o céu. Faz sentido você ficar na casa dessa mãe pobre, ao invés de ficar na casa do seu pai, que te dá todos os recursos, mas que não se preocupa com o seu caráter, não te traz para a igreja, te dá coisas materiais para substituir a presença dele? É melhor ficar talvez com esse pai, né? Na visão do mundo, é melhor ficar com esse pai que te dá tudo, finanças, dinheiro, presentes, do que ficar com aquela mãe pobrezinha que se importa com o seu caráter. Deus, ele quer que você faça uma escolha sábia. Deus, ele quer que você escolha o que é melhor espiritualmente. Então fica aquela mãezinha, por mais que não tenha muito recurso, mas que se preocupa com a sua vida espiritual, que se preocupa com a sua vida eterna. Obedeça sempre a Deus, por mais que isso não faça sentido. Então, Deus, ele quer que você venha colocar em prática aquilo que ele pede para você. Eu não sei se você lembra, quando você era um pouco mais novo, seu pai pedia coisas para você que não faziam sentido. E lá na frente você percebeu, cara, meus pais só queriam me proteger, só queriam o melhor para a minha vida. Então Josué pede para o povo usar essa estratégia, o povo coloca em prática, e adivinha o que aconteceu? O que Deus disse que ia acontecer. As muralhas caíram porque eles obedeceram ao Senhor. Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9, diz bem assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os planos de Deus sempre são melhores do que os meus. A Bíblia diz que você não deve confiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Aí eu faço uma pergunta importante para você, adolescente, que está ouvindo essa mensagem. Existe alguma área da sua vida que você está confiando na sua própria sabedoria?
na sua própria força, ou você está confiando em Deus? Confie em Deus e no final vai dar certo. Segunda lição que nós queremos aprender com Josué é o seguinte: tome cuidado, né, com o pecado escondido. Tome cuidado com o pecado escondido. Deus tinha dado uma ordem para Josué destruir Jericó, não deixar ninguém vivo, exceto Raabe e sua família. Lembra que ela foi poupada por ter ajudado os espias? Por que Deus queria que o povo de Israel destruísse toda uma cidade com seus habitantes? Para falar a verdade, Deus estava aplicando um castigo aos cananeus. O povo que vivia naquela região era um povo idólatra, um povo pagão, um povo perverso, o povo que não queria ter uma vida correta, um povo que não queria caminhar com Deus. E Deus pediu para que esse povo fosse exterminado para que depois eles não contaminassem o povo santo de Israel. Esse povo, se misturasse com o povo de Israel, eles poderiam atrapalhar o povo de Deus, a levar uma vida santa, uma vida certa, uma vida correta. Então, como eles eram um povo inimigo, e Deus não queria que seu povo se contaminasse, então Deus mandou exterminar completamente o povo de Jericó. Os costumes desse povo eram contrários aos costumes de Deus. É por isso que a Bíblia diz bem assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então Deus pede para tudo ser destruído e preservar somente Raabe e alguns tesouros, tipo ouro, prata, ferro e bronze, que mais tarde seria utilizado para embelezar o tabernáculo de Deus. Aí, a cidade seguinte, depois que eles destruíram Jericó, seria a cidade de Ai. Era o segundo, o segundo desafio dos israelitas. Seria praticamente uma batalha muito fácil. A cidade de Ai era uma cidade pequena, insignificante, seria uma vitória rápida. Josué, então, para não cansar todo o seu exército, ele manda somente 3.000 soldados, esperando numa vitória relâmpago. Mas ninguém acreditou quando os cidadãos de Ai se defenderam, os soldados de Israel fugiram e 36 homens de Israel morreram nessa batalha. E o povo ficou totalmente abalado por uma derrota inesperada. Josué, então, ele chama os anciões de Israel e eles tentam buscar uma explicação para saber o que aconteceu. Não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo. Josué afirmou que o próprio Deus seria blasfemado pelos inimigos ao redor. A resposta de Deus foi rápida. Israel pecou e por isso eles perderam a batalha. Mas ainda, Deus mostrou, que eles continuariam perdendo. Deus alertou do pecado deles e Deus disse bem assim: olha, vocês vão continuar perdendo as batalhas que vocês irão enfrentar enquanto o pecado estiver no meio do povo. E aí eles fazem, eles se mexem ali para tentar descobrir o que aconteceu, qual foi o pecado e quem foi o pecador. Então Deus ele ordena que convocasse todo o povo no dia seguinte para descobrir quem era o pecador no meio deles. Acã era um dos soldados da tribo de Judá e ele infelizmente havia desrespeitado a ordem de Deus para aquela batalha contra Jericó. Em vez de destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro de Deus, ele ficou com algumas coisas e escondeu na sua tenda. De acordo com a Bíblia, ele roubou uma capa babilônica, um pouco mais de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E a consequência desse pecado foi gravíssima. Além de 36 homens morrerem na batalha, de acordo com a Bíblia, Acã e toda a sua família também foi destruída. Agora, uma lição aqui pra gente. Não é bom você esconder pecado e achar que esse pecado nunca vai te afetar. Não é bom você brincar com esse pecado, não é bom você ignorar, não levar Deus a sério, porque você pode pagar um preço muito alto no final. Acã, ele achou que ele podia brincar com o pecado, brincar com fogo e não se queimar. Ele não temeu as consequências do pecado. Ele é como aquelas pessoas que vão para a África e vê aquele felino bonitinho, levam aquele filhote de leão para suas casas, dão de mamar e brincam com aquele filhote, e um dia aquele filhote cresce e acaba matando o dono. É assim o que acontece com a gente quando a gente brinca com o pecado. A gente acha que vai ficar imune, mas no final a gente vai pagar um preço muito alto. Quem brinca com fogo vai se queimar.
Pecado escondido e não confessado, ele vai trazer consequências terríveis para a minha vida, para a nossa vida. O pecado ele vai te levar para mais longe do que você deseja ir. Ele vai fazer você pagar um preço que você não gostaria de pagar. Foi, infelizmente, o que aconteceu com Acã. Acã, no final, ele perdeu a sua vida, trocou a sua vida por uma capa babilônica, um pouco de ouro, um pouco de prata. Ele jogou tudo fora por nada. Suas decisões levaram ele a um final desastroso. Se ao menos ele soubesse do preço que ele pagaria em viver desobediência a Deus, eu tenho certeza que as atitudes de Acã seriam outras. Não compensa você viver uma vida de pecado, adolescente? Não compensa você desobedecer a Deus, mais cedo ou mais tarde, esse pecado que tanto te dá prazer, alegria, euforia, esse pecado que te faz sentir emocionalmente bem, ele vai cobrar um preço muito caro. Eu não sei se Acã curtiu a sua capa, a sua prata, o seu ouro, não sei nem se deu tempo de ele curtir isso. Mas uma coisa nós sabemos, que as consequências foram terríveis. Eu não sei se você acha que vale a pena você continuar vivendo em desobediência a Deus, praticando aquilo que a Bíblia chama de pecado. Uma coisa eu posso dizer com toda certeza, assim como aconteceu na vida de Acã, as consequências do pecado em nossas vidas são dolorosas. Talvez você esteja experimentando essas consequências agora. Talvez você está perdendo sono, sua paz, seu descanso, você sente culpa, você sente que está longe da vontade de Deus. Talvez você tenha algum pecado escondido na sua vida que você não contou para ninguém, ninguém mais sabe. E esse pecado está te atrapalhando espiritualmente, está roubando a sua espiritualidade, está drenando as suas forças. E Satanás, ele não quer que você confesse isso para ninguém. Ele não quer que você peça ajuda, pois o pecado está te escravizando, está crescendo, está te mantendo longe da luz. Satanás, ele quer que você fique em sigilo em relação a esse erro, talvez, esse hábito que está te afastando da vontade de Deus. Ele não quer que você peça perdão de Deus. Talvez você diga assim, cara, é melhor ninguém ficar sabendo, porque isso vai ser muito vergonhoso se alguém souber. Eu vou ficar aqui mantendo esse pecado escondido, mas esse pecado ele vai te atrapalhar. Pecado escondido vai trazer consequências para a sua vida. Muitas pessoas pensam que o pecado escondido não vai atrapalhar ninguém. Sim, mas ele não vai somente te atrapalhar, como ele vai atrapalhar as pessoas que estão ao seu redor. Foi o caso de Acã. 36 pessoas morreram porque Acã desobedeceu a Deus. Deus quer que você entenda que os olhos dele estão em todos os lugares, que ele está te observando. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz bem assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar conta. O que acontece quando você esconde pecado? Número 1, você não cresce. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcançará misericórdia. Você não muda, você não se aproxima de Deus. Quando você esconde os seus pecados, infelizmente, você continua na mesmice, você não consegue se desenvolver, você não consegue crescer na sua fé, você continua a mesma pessoa ano após ano. Eu não estou falando aqui de pecado escondido, daqueles pecados normais que nós temos como seres humanos. Eu todos os dias praticamente eu cometo pecado, chego diante de Deus, confessando. Eu estou falando daquele pecado liberado, aquele pecado deliberado, aquele pecado proposital, aquele pecado que você sabe que é um pecado grave, que você está tentando manter escondido de todo mundo. É sobre esse pecado que eu estou falando. Aquele pecado que está te atrapalhando, não deixando você ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse. Quando você esconde pecado, número 2, atormenta a sua consciência. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 32, de 1 a 4. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Terceiro, quando você esconde os seus pecados, isso afeta pessoas próximas a você. Olha o que acontece com a vida de Acã. Por causa do pecado de Acã, 36 famílias enterraram seus filhos. 36 pais ficaram sem os filhos. 36 esposas se despediram dos seus maridos. O povo foi envergonhado, perdendo uma batalha para o inimigo que era fraco.
Pessoas próximas a você vão ser afetadas pelo seu pecado. Pode ter certeza, o seu pecado vai afetar pessoas que estão próximas a você. E sabe o que Deus quer fazer com você agora? Ele quer te oferecer perdão. Deus, ele te oferece perdão. Ele não quer que você carregue essa culpa, ele quer te libertar. Ele quer que você verdadeiramente seja livre, adolescente. Ele oferece um remédio para pecado escondido, talvez para essa culpa que você está sentindo. E esse remédio se chama perdão, se chama arrependimento. É você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu errei contra ti, Senhor, eu falhei, eu não quero mais continuar nessa vida de pecado, eu quero receber o teu perdão. Olha como é que Deus é misericordioso. Salmo 103, 12 e 13 diz bem assim: como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Deixe que Deus perdoe os seus erros, deixe que Deus perdoe os seus pecados. Talvez você precisa hoje tomar uma decisão muito séria, se reunir, você, Deus, e você precisa consultar a sua consciência para saber, cara, o que eu preciso pedir perdão de Deus? Que pecado tem me atrapalhado? E se ver livre disso. Jeremias 31, 34 diz bem assim: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tiago 5,16 diz bem assim: confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Hebreus 8,12 diz bem assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma mãe, ela não consegue ficar parada se seu filho estiver tomando alguma substância venenosa. Deus também, ele não vai descansar enquanto você não chegar diante dele e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor. Purifica, me lava, eu quero o teu perdão. Depois que o pecado de Acã foi descoberto, punido, a Bíblia diz que eles foram lutar mais uma vez e tiveram uma grande vitória esmagadora. Porque eles estavam com vidas santas. Eles tinham o poder de Deus agora para enfrentar as suas batalhas. Então a última lição que eu queria trazer para você hoje, adolescente, é: sempre consulte a Deus nas suas decisões. Sempre consulte a Deus nas suas decisões. A Bíblia diz que a terra de Gibeon ficava próximo de Ai, a cidade que havia sido destruída por Israel. Quando os habitantes dessa cidade ficaram sabendo dessa destruição, a Bíblia diz que eles temeram muito e arquitetaram um plano para enganar os israelitas. Eles enviaram um grupo de pessoas dessa cidade de Gibeon para se encontrar com Josué e com o povo, carregando sacos velhos de alimentos, calçados, sandálias desgastadas, sandálias rachadas. E eles chegaram com Josué e disseram: olha, nós viemos de uma terra muito distante e nós queremos que você faça um acordo conosco. Os israelitas responderam: olha, como é que a gente pode fazer um acordo com vocês, sem saber de onde vocês são? Vocês podem ser os nossos vizinhos. Eles afirmaram que tinham vindo de uma terra muito distante, ouviram falar sobre a fama do Senhor, eles ouviram falar tudo que Deus tinha feito ali no Egito, e eles fizeram então um acordo com os israelitas. Eles pediram para fazer um acordo com os israelitas, que eles seriam seus servos e viveriam entre eles. Os israelitas examinaram aqueles soldados, viram que realmente sua roupa estava desgastada, que o seu odre ali onde eles colocavam as bebidas estava desgastado, sua sandália. Então eles não consultaram a Deus e fizeram com os gibeonitas um tratado. 3 dias depois dessas coisas, eles ficaram sabendo que os gibeonitas eram vizinhos deles. Então Josué os procurou e disse: olha, por que vocês nos enganaram? Os gibeonitas responderam: nós ficamos sabendo da fama do Senhor, como ele é um Deus grande, poderoso. Nós ficamos sabendo como eles destruíram os seus inimigos e nós ficamos apavorados. Por isso nós queremos, nós chegamos aqui para fazer um tratado com vocês, israelitas. Então Josué, a Bíblia diz que forçou eles, chamou os líderes e forçaram os gibeonitas a serem escravos, carregadores de água e lenhadores, mas não quebrou a sua promessa de poupar a vida dos gibeonitas. Eles não iriam morrer porque eles já tinham prometido para os gibeonitas que eles não iriam morrer. A última lição que nós queremos aprender aqui, adolescente, é que você sempre deve consultar Deus nas suas decisões. Toda vez que você for tomar uma decisão muito importante, Novatins, procure saber o que Deus pensa a respeito. Não tome nenhuma decisão precipitada,
porque no final você pode se dar mal. Josué capítulo 9, versículo 14, diz bem assim: mas não consultaram o Senhor. Esse foi o erro de Josué, né, e os seus soldados. Quando os gibeonitas vieram ali, eles deveriam perguntar de Deus: Senhor, esse povo que está vindo aqui até a gente, é um povo que realmente mora longe, é um povo vizinho? Mas a Bíblia diz que eles foram precipitados, não perguntaram para Deus e se deram mal. Eles pouparam a vida de um povo que Deus tinha dito claramente que era para eles exterminarem. Você consulta a Deus hoje, adolescente? Quando você lê a palavra, quando você abre a sua Bíblia, você pega ali as instruções que Deus tem para toda a sua vida. Você pode pedir de Deus sabedoria na hora de uma decisão muito importante. Quando você tiver que tomar uma decisão importante, você chega diante do Senhor Deus e diz assim: Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Me ajude a tomar essa decisão. É isso que a Bíblia diz. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Você pode falar com Deus e dizer: Senhor, me dê direção para me tomar essa decisão. Me mostre o que eu devo fazer. Você tem que perguntar para Deus o que Deus pensa a respeito antes de ser precipitado. Por exemplo, há um tempo atrás surgiu um desafio doido aí na internet. O desafio da rasteira. E estava todo mundo replicando esse desafio. Mas era um desafio que trazia consequências físicas terríveis para quem participava. Se você conhecesse a Bíblia, você poderia ler lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz bem assim: assim, em tudo façam os outros o que vocês querem que eles lhe façam. Essa é a lei e os profetas. Você poderia lembrar desse versículo. Você não pode fazer alguma coisa para os outros que você não gostaria que fizesse para você. Você não pode fazer mal para os outros, sendo que você não gosta que faça mal para você. Alguém está te chamando para uma festa que vai ter álcool e muitas músicas pesadas. Quando você está cheio da palavra de Deus, você consegue se lembrar de Provérbios, capítulo 4, versículo 14, que diz bem assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Então você pode consultar a Deus. Você pode pedir de Deus sabedoria. Você pode consultar a sua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz bem assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Se aconselhe, adolescente. Quando você tiver que tomar uma decisão muito difícil, se aconselhe, tome decisões baseadas em aconselhamento de pessoas experientes. Provérbios 24, 6 diz bem assim: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Deus colocou uma série de pessoas na sua vida para te ajudar na sua caminhada. Nem sempre o conselheiro vai falar aquilo que você quer ouvir, mas sim a coisa correta. Você precisa se aconselhar antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Nós precisamos de pessoas em nossas vidas que falem a verdade. Provérbios 20, versículo 1 diz bem assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Se Josué tivesse se aconselhado, ele não teria tomado essa decisão precipitada. Ele teria feito o que é correto. A mesma coisa é você. Você precisa se aconselhar quando você for fazer um curso, quando você for fazer uma mudança muito grande na sua vida. Se tem um garoto que está se aproximando de você, uma garota está se aproximando de você com outras intenções, peça ajuda, se aconselhe, mas não tome nenhuma decisão precipitada. O livro de Josué tem muitas histórias incríveis. De acordo com a Bíblia, depois ele derrota 31 reis. A Bíblia fala que o Senhor deu vitória para ele diante de 31 povos. Em seguida ele reparte essa terra, né, com o povo ele distribui essa terra para as tribos de Israel. No livro de Josué também é falado sobre um cara muito bacana, um cara bem interessante chamado Caleb. Ele não pode ficar esquecido, porque Deus ele honrou Caleb. Lembra que somente Caleb e Josué confiaram que Deus derrotaria todos os inimigos em Canaã e que Deus daria a terra prometida. Então Caleb e Josué entram na terra prometida. Esses dois homens de Deus são abençoados pelo Senhor devido à sua fidelidade. E Josué finalmente morre. Deus deu descanso para Josué. A Bíblia diz que, velho ainda, né, ele incentiva o povo a continuar sendo fiel a Deus. Ele incentiva o povo a continuar obedecendo a Deus. Ele lembra para o povo que todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma delas deixou de se cumprir. E Josué então morre com 110 anos de idade,
deixando um legado de fidelidade para cada um de nós. Que a vida de Josué seja um exemplo para a minha vida e para a sua vida, adolescente. Que você possa colocar em prática tudo que você aprendeu com esse grande homem de Deus, com esse poderoso guerreiro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te usando, Novatins. Que você lembre da vida desse grande homem de Deus quando for tomar decisões importantes. Lembre-se que sempre é melhor obedecer a Deus, que os planos de Deus são sempre melhores do que o nosso. Lembre-se que pecado escondido tem consequências terríveis. E lembre-se, na hora de você tomar uma decisão muito importante, você pedir conselho. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, Novatins!